Então, gente, vamos lá mais uma vez. Mais uma vez eu não consegui subir os slides, mas eu acho que eu acabei de descobrir porque eu salvei em PDF e o aplicativo da conferência não vai ler o PDF. Então eu tenho que voltar ele para o PowerPoint e nesse computador que eu estou agora eu não tenho o arquivo em PowerPoint, está no outro. Então, infelizmente, mais uma vez a gente vai ficar sem os slides. Eu estou voltando hoje para falar novamente sobre o café. Eu acho que ainda ficaram várias dúvidas da semana passada. Muitas pessoas me procuraram durante a semana sobre a forma de usar, sobre a questão do leite. E aí, assim, tem alguém que está na sala agora? A gente está com pouca gente agora na sala, mas existe alguma dúvida aí que eu posso ir tirando? Não, mas não é o problema aqui não é a cortina, não. É porque a câmera é ruim mesmo, gente. E se eu conseguir derrubar alguma coisa ali? Se eu abrir toda a cortina, ninguém me vê por causa da claridade. Que é isso, Sandrinha? Ah, esse transforma em PDF, legal, obrigada. Não, ele já está em PDF. Ele já está em PDF. O aplicativo da videoconferência que não roda PDF, tinha que estar em PowerPoint. Só que o meu PowerPoint está no computador e eu estou no notebook, então eu não tenho ele aqui. Esse que é o problema. Lá no meu computador eu não consigo acessar a videoconferência, não sei por quê. Oi, Valéria, boa tarde, tudo bom? Então, gente, o pessoal está entrando aos poucos, né? E eu queria falar algumas coisas primeiro. Mais uma vez, sobre a questão do café. O que é café gourmet? O que é café arábica? Café gourmet, gente, para ele ter esse nome de café gourmet, ele tem que atender a algumas exigências. Aliás, uma série de exigências, né? E geralmente todo café gourmet ele é 100% grão arábica. Então, o que é isso? O que é grão arábica? Grão arábica é uma espécie de grão de café, o café mais nobre que existe. E ele já é, por natureza, 50% menos cafeína que o café robusta, tá? Então, assim, não é que nosso café é descafeinado ou passe por algum processo químico para descafeinar. Não é isso. O grão arábica tem, por natureza, ser 50% menos cafeína que o café robusta, que é o café comum que todo mundo compra no mercado e coa, tá? Então, não, o nosso café ele não passa por um processo para ser descafeinado. Ele é, por natureza, 50% menos cafeína. Isso é uma característica do grão arábica. Outra coisa, o nosso café, ele é brasileiro, gente. Ele não vem das Arábias. O grão é arábica, é uma qualidade do grão. Grão arábica, que é o café mais nobre que existe. Ah, tá, Lucas. A gente vai ter os combos sim, mas eles não foram montados ainda, tá? O ideal realmente é a pessoa consumir o café com malika stevia. Por quê? Porque a stevia é, primeiro, o único adoçante natural que é produzido em larga escala. Então, por ele ser natural, por ele vir de uma planta, ele não tem contraindicação. Inclusive, gestantes, lactantes, crianças podem usar o adoçante, porque ele é o melhor adoçante que existe e ele é natural e ainda tem benefícios para a saúde, ele não é tóxico, tá? Então, o ideal realmente é a gente vender o café com o adoçante. Gente, eu ainda tô sem óculos, tá? Não briguem comigo, não deu tempo essa semana de ir no médico, não. Então é assim, nós vamos estar montando 5 combos, tá? Mas vai ser a partir dessa próxima semana. Essa semana a Tássia, que é
a responsável por isso, que a gente está trabalhando junto nos combos, ela está de férias. E voltando essa semana, a gente vai estar trabalhando em cima dos combos. A gente vai estar montando o combo do café, Marita Stevia Cooks, café, Marita Stevia, Marita Life. E então, assim, vem muita novidade por aí. Ah, sim, sim. Eu vou pegar uma coisinha, vou só pegar a lata aqui e já volto. Pessoal, voltei. Tá dando para ouvir bem aí? Tá tudo ok? Então, café Marita 3.0 pode ser adoçado com açúcar mascavo? Gente, açúcar é açúcar. A única diferença entre açúcar mascavo e o açúcar refinado nada mais é do que o açúcar refinado passou por processo químico para refinar. E o açúcar mascavo é a forma mais grossa do açúcar, então ele ainda preserva alguns nutrientes. Mas dentro do organismo, gente, açúcar é açúcar. O seu corpo não sabe se você consumiu açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar cristal ou açúcar refinado. Para o nosso organismo, é açúcar. Então, assim, o açúcar, gente, é um veneno. É um veneno para o nosso organismo. Se a gente está lá usando o café Marita, que é um alimento funcional, que é um alimento que tem benefícios para a saúde, não justifica você colocar uma outra coisa nele que vá prejudicar a sua saúde. Como nós temos o Marita Stevia, o melhor hoje é adoçar o café com Marita Stevia, tá? Então, gente, a Garcinia Camboja agora é a Garcinia Mangostano. Nos benefícios elas não têm diferença, tá? E a forma como está no rótulo é exigência, tá? É legislação. Aí, entrando nesse mérito da legislação, gente, ó, eu tô com a lata aqui na minha mão, tá? E aí, o que que acontece? O que que é importante hoje olhar no nosso café? Ingredientes, tá? Tudo que veio abaixo dos ingredientes aqui, gente, ó. Vem aqui na lata depois e dá uma olhada. Alérgicos, né? Tudo. E aqui embaixo, o que que acontece? Você tem que, essas partes em branco que estão maiores, isso aqui é a legislação da Anvisa. É um aviso que é necessário, existe toda uma legislação por trás dos alimentos. Então, existe a questão de na mesma fábrica fazer outros alimentos que compõem esses ingredientes aqui que tem aviso na lata, tem a questão da estocagem, então assim, é legislação, gente, nosso café não tem nada disso e também não tem glúten, mas a legislação, ela pede para que haja esse aviso na lata, mas podem ficar tranquilo quanto a isso, que essa semana ainda próxima, a empresa vai estar passando comunicado, tá? Para todos os distribuidores sobre essa legislação e sobre esse aviso que tem na lata. Mas o nosso café ele não tem glúten e ele não tem nenhum desses outros ingredientes. É questão de legislação mesmo. Como eu falei para vocês no sábado passado, o que que acontece? No Brasil existem muitas fiscalizações para algumas coisas e quase nada para outras. Alimento no Brasil, gente, é pouco fiscalizado. Vocês podem observar lá que, por exemplo, um exemplo bem grosso, o extrato de tomate e alguns alimentos é permitido ter uma quantidade de pelo de rato, de pedaços de inseto. Isso é permitido, gente. Então, assim, o nosso café hoje ele não é mais só um alimento. Ele é um alimento funcional. O que é alimento funcional? É um alimento que tem
benefícios comprovados para a saúde. Então, quando a gente passou nesse crivo de mudar de categoria, a gente vem com uma série de legislações e normas que têm que ser cumpridas. Então, toda essa parte aqui, ó, abaixo dos ingredientes, é legislação, tá, gente? Então, tem que colocar na lata. É legislação, é um monte de leizinha lá, de detalhes, e todos eles têm que ser cumpridos. E o que importa mesmo é aqui, ó, ingredientes, o que tem no nosso café. O que são os ingredientes? Ó, café solúvel, psyllium em pó, erva mate solúvel e aroma natural de Garcinia mangostana. Então, isso é o que tem no nosso café, tá bom? Eu não sei se todo mundo já pegou o café, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que não. O nosso café ele veio agora mais fluido, ele tem um toque mais macio, mais aveludado, isso é o psyllium, tá, gente? O que é importante sempre, tanto para nós que tomamos o café quanto para os clientes que a gente vende, é pedir a pessoa sempre para toda dose que ela for tomar, antes ela pegar uma colher e misturar umas 3, 4 vezes aqui dentro da lata, para todas as ervas ficarem de uma forma homogênea e ela conseguir tomar uma dose com tudo que ela precisa dentro dessa dose, tá? Vou dar uma paradinha aqui para eu ler as perguntas, pessoal. Oi, Regiane, boa tarde. Tem problema sim, Jô, porque como que ela vai saber quantas cápsulas ela vai tomar por dose? Sem noção. E eu não sei como que ela conseguiu colocar também não, porque geralmente farmácias de manipulação, elas têm uma legislação e elas não podem pegar um produto que veio de fora da farmácia e coloca em cápsula. Não tem como colocar em cápsula porque a pessoa não tem como ter certeza da dose que ela está tomando na cápsula. Quantas cápsulas ela vai tomar, entendeu? Então, não. A graça do nosso café é ser um café e a maioria das pessoas gostam de café, então por isso que ele é um café solúvel. Então, o que acontece, gente? A pessoa que quer emagrecer, ela precisa tomar no mínimo 3 vezes ao dia. A indicação para tomar 3 vezes ao dia é que a última dose não ultrapasse as 5 horas da tarde, tá? Eu vou dar o meu testemunho pessoal. Eu tinha insônia, eu tomava remédio para dormir e desde quando eu comecei a tomar o café Marita, os primeiros 15 dias, sim, eu demorei mais para dormir, mas depois eu nunca mais tive problema de insônia. Então, assim, é o organismo acostumar com esse metabolismo ativo. Porque a maioria das pessoas hoje em dia tem um metabolismo muito parado, né? Devido ao sedentarismo, à alimentação. Então, quando a pessoa começa a tomar o café, esse metabolismo ele acorda. Então, às vezes a pessoa pode demorar a dormir realmente um pouco mais. Mas da insônia, o café não dá, não. Então, assim, o ideal é, se a pessoa deixar a última dose para 3h30, 4 horas da tarde, tá? Agora, posso tomar depois das 5? Olha, é muito pessoal. Eu tomo café à noite tranquilamente. E durmo super bem, não tenho problema nenhum. Agora, tem pessoas que não podem tomar. Quando a pessoa quer tomar a última dose à noite, eu sempre falo para ela, olha, pega um dia que você não tem que acordar cedo e faz esse teste. Se você vê que você conseguiu usar o café após as 5 horas e não afetou o seu horário de dormir, pode tomar, não tem problema. Mas geralmente, a grande maioria das pessoas, elas vão conseguir tomar até as 5 horas e não atrapalhar o horário do sono dela. Gente, a função da garcinha mangostana é a mesma função da garcinha camboja. É a mesma fruta. A diferença de uma fruta com a outra é, por exemplo, um exemplo grosso, você pegar a maçã Fuji e a maçã Gala. São duas maçãs, mas são de qualidades diferentes. Uma mangostana e a outra é camboja, mas a garcinha é garcinha, tá? Então, assim, não existe diferença. Os benefícios continuam os mesmos. Você ainda não pegou seu café, Lucas? Nossa,
Boa tarde, Celso. O que que era de 14 horas? Paulo, você perguntou assim, era de 14 horas? O que que era de 14 horas? Isso, é essa mesma, Paulo. Então, gente, e aí o que que acontece? Outra coisa que é muito importante saber hoje. O nosso café hoje, além do café, da erva mate, da garcinha mangostana, ele tem psyllium. O que que é psyllium, gente? Psyllium é uma fibra solúvel e ela, em contato com o líquido, ela vai virando um gel. Então, o nosso café hoje ele precisa ser preparado e não dá mais para ficar brincando com a xícara, fazendo soca, igual eu fazia antes, ficava lá um tempão com o meu café do lado do computador. Tem que fazer e tomar. E outra questão, gente, estão me ouvindo? Outra questão é do psyllium. O psyllium, gente, ele vira um gel e ele tem uma característica que é o seguinte: é, esse gel, ele forma um gel no estômago. Então, o que que acontece? Você fica saciado, mais saciado do que antes com a outra fórmula. Só que também tem um detalhe. O psyllium, ele tem como característica pegar a gordura do alimento que você ingeriu e absorver essa gordura e não deixar o seu organismo fazer a digestão e absorção dessa gordura. Então, o que que acontece, gente? Essa gordura fica presa nesse gel e ela passa direto pelo intestino para sair do organismo, tá? Então, fiquem atentos à quantidade de gordura que vocês estão ingerindo e peço os clientes para ficarem atentos também, tá bom? Porque como ela vai catar toda aquela gordura da comida que você comeu, vai fechar ela no gel e vai jogar fora, então se tiver muita gordura na alimentação da pessoa, pode ser que o intestino dela responda muito rápido para jogar essa gordura fora, tá? Olha, o café, a questão do café tá gelatinoso também. Gente, o mínimo que dá para fazer o café sem na hora ele virar um gel são 120 ml, o mínimo. Só que muita atenção, gente. Não dá para fazer em água fria. Para fazer em água fria ou no suco, igual eu já coloquei uma receita aí pro pessoal, precisa bater no liquidificador ou no mixer, porque o psyllium na água fria, ele começa a encapsular, tá? Então a água tem que ser de morna para quente, no mínimo 120 ml para tomar esse café. Se fizer em 100, ele vai ficar mais grosso. Então, peça para medir essa água. A cliente essa semana falou para mim, tá grosso, é cliente da Kátia, a Kátia tá até aqui com a gente. Aí o café ficou muito grosso, ela mandou a foto do copo. Gente, ela estava na casa dela, ela fez o café num copo descartável. Copo descartável, geralmente, já não dá para colocar uma água mais quente. E olhando o copo dela, era um copo de uns 180 ml e ela não tinha colocado nem a metade do copo de água. Então, é pouca água. E aí o psyllium vai agir muito rápido e vai engrossar. Então, precisa no mínimo de 120 ml e aí lá no máximo 250, porque senão o café também vai perder o gosto. Mas é muito importante, pessoal, passar para os clientes e vocês também usarem muita água. O ideal realmente é fazer a conta de água para o seu organismo. Eu vou colocar a fórmula para vocês aqui de novo, tá? E o que que significa o que que significa a fórmula? A fórmula é o quê? É o seu peso vezes 0,045 ml, tá bom? O que que é 0,045 ml? O que que é essa fórmula? Uma pessoa que usa algum suplemento à base de água, no caso seria o nosso café e a bala Marita Life, ela precisa para o organismo dela tomar 0,045 ml de água por quilo.
Então, por isso a fórmula aí que eu coloquei para vocês. Peso vezes 0,045 ml. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, uma conta. Eu vou pegar a calculadora aqui e a gente vai fazer junto. Por exemplo, uma pessoa que tem, vamos colocar um peso médio de 85 quilos, por exemplo. Então, são 85 vezes 0,045, né? E essa é a conta. Então, vai dar 85 vezes 0,045, que dá 3 litros 825 de água, tá? Essa é a necessidade diária de água para uma pessoa de 85 quilos que está usando o café ou a Marita Life, tá bom? A conta, a fórmula, ela padroniza a necessidade de água pelo seu organismo. Então, é necessário fazer essa conta, porque vai ficar um atendimento mais personalizado. O cliente vai se sentir mais acompanhado, mais aconchegado, vai sentir mais confiança também, porque você está personalizando para ele a quantidade de água que ele precisa beber dentro da realidade dele, do peso dele. Como ele Júlio, é a mesma. A única coisa que o Psyllium pega é a gordura, tá? Ele não vai influenciar em absorção de nutrientes, não. É só na gordura. Gente, eu tô lendo aqui, tá? O café pode dar taquicardia? Não, gente. Nosso café não dá taquicardia, não. O que pode acontecer é 2 episódios. Primeiro, pessoa que toma o café em jejum pode dar taquicardia. Por quê? Porque é um sintoma de hipoglicemia. Então, o café não é para tomar em jejum. É café. Vai tomar ele no lugar do café preto no café da manhã. Come lá um pão integral, um queijo, um ovo mexido, alguma coisa assim. E toma o café no seu café da manhã. Porque a taquicardia, ela pode ser sim um sintoma de hipoglicemia. A pessoa já dormiu, está com a glicemia baixa de manhã, vai tomar o café. Como o café tem ingredientes que ajudam a controlar e baixar a glicemia, se a pessoa já está com a glicemia baixa, ela pode entrar em hipoglicemia. Então, algumas pessoas podem reclamar de taquicardia, suar frio, tremedeira, dor de cabeça, fraqueza. Isso não é o café que causa, é sintoma de hipoglicemia. Então, é porque geralmente a pessoa tomou café em jejum. Então, o ideal é o café no café da manhã, tá bom? Gente, não muda o efeito do café, só que a pessoa não vai conseguir diluir bem o café na água fria. O Psyllium, ele vai encapsulando, ele vai ficando parecendo uma farinha de tapioca, tá? Porque ele vai pegando a água fria e ele não dilui. Espera aí só um pouquinho, gente, que eu vou voltar um pouquinho aqui. Colocando no suco, então, desde que o suco seja de uma fruta para ser a porção da fruta e não seja coado, que é o ideal, porque a fruta ela tem frutose, e frutose também é açúcar, e é como eu falei para vocês, depois que a gente ingere, o corpo da gente não sabe se o açúcar veio da fruta, se o açúcar veio do açúcar mascavo, do açúcar demerara, para ele a açucaração é a mesma, tá? Então, assim, a fruta, o ideal é consumir ela na sua totalidade, e se fizer suco, não coar esse suco. O efeito é o mesmo, gente. Nenhuma fruta tem poder de tirar o efeito total do café, tá? Outra coisa, ó, a pessoa colocou aqui, gente, a medida do café, a dose do café, gente, é 1 colher de chá. 1 colher de chá, a forma mais fácil de explicar para todos vocês e até para o cliente qual é a colher de chá, existe medidor universal. No medidor universal, no medidor de culinária,
Uma colher de chá equivale a 5 ml. Não é todo mundo que tem esse medidor universal, mas todo mundo consegue ter um copinho de xarope em casa. Então, para ter certeza da dose que está tomando, gente, é 5 ml num copinho de xarope. Essa é a colher de chá. Essa é a medida da dose do café. Uma colher de café, gente, vai dar menos de meia dose, um pouquinho da colher de chá, tá? Então, a pessoa não está tomando café na dose certa, ela está tomando meia dose só. O café tomado de maneira certa 3 vezes ao dia, na dose correta do pó de café, ele vai dar para 15 dias para emagrecimento. Vamos lá. O café pode ser tomado só de 3 em 3 horas? Então, eu coloco essa observação porque algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína, Paulo. Então, o que acontece? Ela toma o café agora. Aí, daqui 1h30, 3 horas, já é hora dela almoçar, por exemplo, que a parte da manhã passa mais rápido. E ela vai lá e toma o café de novo. Algumas pessoas podem se sentir aceleradas. Não é que ela não possa tomar o café, mas se ela sentir acelerada, é porque ela ainda acumulou, né? Ela ativou o metabolismo em cima do outro que já estava ativo. Então, geralmente, 3 horas é o tempo que o café está lá no pico e ele começa a descer. E aí, a pessoa, se ela tomar de novo, ela vai voltar a sentir o pico de energia. Se ela toma antes dessas 3 horas, pode ser que ela se sinta muito acelerada, tá? Então, é só por isso, não é que tem problema, não. Tem gente também que não vai sentir nada. Então, assim, cada organismo, ele é único, né? Então, assim, tem pessoas que vão tomar o café após as 5 horas e vão dormir bem. Tem pessoas que vão tomar o café às 4 horas e vão falar que demorou para dormir, né? Então, assim, cada organismo reage de uma forma. Tem pessoas que vão tomar o café com menos de 3 horas entre uma dose e outra, e para elas vai ser tudo ok. E tem pessoas que vão achar que se tomar com menos de 3 horas entre uma dose e outra, que elas ficaram aceleradas. Então, por isso essa medida. Então, vamos lá, que eu estou tentando ler aqui, tá, gente? Tá, pessoas que têm problema cardíaco podem usar o café? Gente, o café é café. O café é um alimento funcional. O nosso café é lotado de antioxidante, tá? O que é antioxidante? É uma substância que entra no seu organismo, ou várias substâncias que entram no nosso organismo, que ajudam as nossas células não envelhecerem, não ficarem doentes, tá? Então, o nosso café, ele é repleto disso. Ele vai fazer bem, tá? Não faz mal. Não vai fazer mal. A pessoa não pode exagerar. Agora, uma coisa que eu sempre peço, se a pessoa ela é hipertensa, ela tomar muito cuidado, não é em relação a fazer mal, mas em relação a misturar ou consumir outros produtos que tenham cafeína. Tem pessoas que às vezes reclamam que estão com dor de cabeça. A primeira coisa que eu pergunto é: você tomou café normal? Você tomou chá mate? Você está usando chá preto, chá verde, gengibre? Porque tudo isso tem cafeína, tá? E aí a pessoa às vezes é sensível à cafeína e vai reclamar que está com dor de cabeça. Então, é bom observar isso com a pessoa também. Mas não vai fazer mal para pessoas que teve ou tem problema cardíaco, porque o nosso café ele não vai causar problema no coração. Muito pelo contrário, ele vai ajudar a regular a taxa de triglicérides, de colesterol, vai ajudar no controle da regulação da pressão. Então, para a pessoa é benéfico, tá? Então, se a pessoa usa Femproporex, eu vou te contar que ela é forte, porque não existe Femproporex no mercado tem muito tempo. Femproporex, ele é proibido. Não existe Femproporex no mercado brasileiro hoje. Se a pessoa está usando Femproporex é porque ela está comprando fora e ela nem tem certeza se ela está tomando isso. Sibutramina é um remédio super perigoso, tá? Que dá muito problema de coração, dá depressão e sobe a pressão. Se a pessoa quer usar o café,
Não é o café que vai fazer mal para ela, mas se ela vai misturar com esse tipo de substância, é melhor avisar para ela, porque ela vai passar mal devido à substância anorexígena que ela está tomando e ela vai colocar a culpa no café. Então, assim, quando algum cliente que usa algum tipo de medicamento para emagrecer, que hoje só existe sibutramina, né, liberada, que é a mais comum que o pessoal toma, que é a mais barata, porque tem mais duas substâncias aí, mas são muito caras e tem vários efeitos colaterais, então os médicos não estão passando. Quem usa sibutramina, eu sempre aviso, olha, você vai ter problemas sérios na sua saúde, o que que você quer? Né? Porque não vai adiantar, às vezes, emagrecer, não é todo mundo que emagrece com sibutramina, e ficar hipertenso, com problema nos rins e outros problemas de saúde. Então, é bom avisar a pessoa, né? Porque é igual eu tô falando, o café não vai fazer mal para ela. Mas se ela sentir algum mal-estar, ela vai pôr a culpa no café e não na sibutramina. Principalmente se estiver tomando Fenproporex, porque aí já é contrabando, tá? Não, Elias, não tem. Só se alguém estiver gravando, porque eu não consegui gravar novamente, tá? Não, gente, chamate não faz mal, café não faz mal. Você usando nas quantidades corretas, não faz mal. Eu nunca ouvi falar que um alimento de uso contínuo faz mal, né? Principalmente um alimento funcional que é cheio de benefícios para a saúde, tá? Não, gente, o café não causa gastrite, inclusive ele ajuda muito quem tem problema gastrointestinal. Quem tem azia, quem tem refluxo, quem tem má digestão, se beneficia muito do café, tá? E até na gastrite ele ajuda muito, porque a Garcinia mangostana, ela tem uma ação cicatrizante também, então ela vai ajudar. Não dá gastrite, não. Já o café comum, café coado, quem tem problema de estômago não consegue muito tomar e quando toma dá muita azia, passa mal, dá refluxo, porque o café robusta não é um café puro, é um café misturado, tá, gente? Então, é, fala isso para a pessoa, fala, olha, o nosso café é o grão arado, que é um grão muito puro, e ele tem propriedades que ajudam na digestão e na parte do estômago, na parte da digestão em geral, né? Então, assim, não faz mal e não causa gastrite. Gastrite mesmo, gente, foi um assunto em dezembro num grupo. Gastrite, gente, é quando você faz a endoscopia e vai lá e faz a biópsia e dá a bactéria H. pylori aumentada, tá? No estômago. E aí o que que acontece? Você tá com aquela flora bacteriana de H. pylori aumentada no seu estômago e o médico vai te passar remédios antiácidos e antibiótico para você tratar esse H. pylori, geralmente entre 21 e 24 dias. Tratou o H. pylori, repetiu a endoscopia, acabou o H. pylori, você não tem gastrite, tá? O que as pessoas falam que é gastrite nervosa, eu tenho gastrite nervosa, eu como tal coisa, me dá azia. Isso não é gastrite, gente, é porque a maior parte das pessoas às vezes tem intolerância a algum alimento e não sabe. E 90% das nossas emoções refletem no nosso estômago. Então, às vezes a pessoa está nervosa, ansiosa, e isso reflete no estômago dela. Isso não é ter gastrite, tá bom? Paulo, eu não tenho como disponibilizar o vídeo no WhatsApp, não está gravando a videoconferência. Sua pressão ficava alta porque você é hipertenso, porque o café ajuda a regular a pressão. Aí você tem que verificar o que eu falei agora mesmo, tá, o Cláudio? Você tem que verificar se você não está usando outros produtos que têm cafeína, tá? Porque o café marita não faz a pressão subir, não. A não ser que você esteja usando mais produtos abaixo de cafeína. Ou o seu remédio não está fazendo efeito e você precisa trocar ele. Tá, a outra polêmica. Gente, a questão do leite é o seguinte. O leite, gente, ele tem como característica neutralizar a absorção de nutrientes no organismo,
tá? Existem várias pesquisas, várias, de pessoas que eles fizeram testes e estudos com várias pessoas e essas pessoas, algumas tomaram café arábica e outras tomaram café e leite. Não necessariamente café no leite, mas no intervalo de 2 horas antes ou 2 horas depois do café, essas pessoas consumiram leite. O que acontece? Nas pessoas que tomaram só café, eles colheram a urina e foi constatado que a urina não saiu com nenhum polifenol, com nenhum antioxidante. Isso quer dizer o quê? Que o organismo aproveitou todos os nutrientes do café. Nas pessoas que utilizaram leite, eles colheram a urina e os polifenóis do café, que é tudo que o café tem de bom, saiu na urina. Então isso quer dizer que o leite não deixou absorver. Dentro desses 2 anos e pouco que o café existe, a empresa também tem observado que os melhores resultados de emagrecimento foram de pessoas que usaram o café com água, gente, tá? Então, é um pedido da empresa para não utilizar o café. Para quem quer ter benefícios realmente, emagrecer e ter os resultados do café otimizados, para não usar com leite, usar com água, tá? A empresa vem observando isso ao longo desses 2 anos e eles observaram que os melhores resultados foram tomados na água. Então, o que acontece? A gente precisa ter um protocolo que seja duplicável para todas as pessoas, né? E a maioria das pessoas que tomou café com leite, elas reduziram peso na balança. E, gente, muita atenção. Reduzir peso na balança não quer dizer emagrecer, tá? Nem sempre a balança ela tá te mostrando emagrecimento, porque a gordura ela não pesa, quem pesa é músculo. Então, quando o seu peso está descendo na balança, gente, a primeira coisa que você está diminuindo é retenção hídrica, não é a gordura. A gordura mesmo, você vai ver por exame de bioimpedância e por tiragem de medidas. Aí sim você vai ver redução de gordura. Mas perder 10 quilos na balança não quer dizer que você perdeu 10 quilos de gordura no seu organismo, tá? Então, o que foi observado também? Que a maioria das pessoas que usaram ao longo desses 2 anos o café com leite, elas emagreceram uma determinada quantidade, estacionaram e começaram às vezes até a engordar. Então, para que todos tenhamos um protocolo padrão, para que todos os distribuidores do Café Marita falem a mesma língua, o ideal é usar o protocolo com água, adoçado com Marita Estévia, e para emagrecimento, no mínimo 3 vezes ao dia. Porque aí todo mundo vai falar a mesma língua e o cliente não vai ficar lá no Facebook desesperado porque não sabe em quem que ele confia, porque um fala que pode, o outro fala que não pode, um fala que é para usar 2 vezes ao dia, o outro fala que é 3, um fala que a lata dura 15 dias, o outro fala que dura 1 mês. Então, assim, a gente precisa realmente ter informações duplicáveis, tanto para os distribuidores, né, para que a gente possa duplicar e crescer a rede, quanto para os clientes, porque eles ficam realmente inseguros sem saber quem é o certo aí. Então, a questão do leite é essa, porque além dele tirar grande parte do efeito benéfico do nosso café, tem pessoas que conseguem um determinado resultado com leite, estacionam e até voltam a engordar. Então, o pedido agora é para ter um protocolo duplicável e, na medida do possível, tomar com água. Existem outras coisas que dá para fazer, igual eu já passei a receita aí para todo mundo, do cappuccino de café Marita. Derivados, pessoal, não tem problema, tá? O problema é o leite, porque o leite, ele tem, quando ele vira um derivado, quando ele vira iogurte, quando ele vira creme de leite, quando ele vira leite, ele passa por um processo de fermentação. E nesse processo de fermentação, o leite perde as características que faz ele neutralizar a absorção de nutrientes. Então, o derivado do leite não tem problema, mas o leite em si já tem sim esse problema da absorção do café, tá?
Tem que tomar 2 copos de água depois do café? Não, não tem não. Tem que obedecer a fórmula ali que eu passei para vocês aí no bate-papo. Para cada pessoa saber o que que ela consegue, o que que ela precisa, o organismo dela precisa por dia de água. Deixa eu verificar aqui se ficou alguma coisa para trás. Kátia, é um pedido, tá? Da gente ter um medidor junto com o café. 3 vezes ao dia, Sônia, para quem quer emagrecer, no mínimo 3 vezes ao dia, no café da manhã, meia hora antes do almoço e à tarde até às 5 horas. Se a pessoa um dia quiser fazer o teste e beber um pouco mais tarde e não atrapalhar o sono dela, não tem problema ser mais tarde, tá? Surgiu uma questão ontem, antes que eu esqueça, de um pessoal que me abordou porque disseram que tomava o café após a refeição. Pessoal, o nosso café, ele provoca saciedade devido à constituição dele, tá? E também devido à constituição, ele faz bloqueio de carboidrato e gordura no organismo. Então, qual é o sentido de beber café depois da refeição? Nenhum, gente. Você não vai aproveitar o benefício nem do bloqueio de carboidrato e gordura e nem da saciedade, porque você acabou de comer, você comeu o tanto que você quis e aí você vai lá e toma um café. Você vai aproveitar do café só o quê? Os nutrientes, os polifenóis dele, mas o benefício do bloqueio de gordura, do bloqueio de carboidrato e da saciedade você está perdendo. Então o correto é meia hora antes do almoço e não após o almoço, tá? E outra coisa, gente, cafeína em cima da alimentação, após a alimentação, o que que acontece? Ela pode atrapalhar a absorção de ferro e vitamina C. Então, não é ideal tomar nenhum tipo de café após o almoço. O café marita tem que ser tomado meia hora, pelo menos, antes do almoço, para que ele dê esse efeito de saciedade para o cliente, tá? Então, 2 vezes para benefícios. Eu sou magro, eu não quero emagrecer. Toma 2 vezes ao dia para benefício. Então, Jô, toma remédio contrabandeado, que ninguém sabe o que tem, porque ninguém sabe o que tem naquilo, e toma o café. É o que eu sempre falo. Esse remédio que você está se referindo aí é um remédio contrabandeado que ninguém sabe o que tem e é proibido pela Anvisa no Brasil, tá? O que que acontece? Essa empresa nem existe, ninguém sabe onde ela está. Aí a pessoa toma esse remédio, toma o nosso café. Se ela passar mal, ela vai falar que ela está tomando o café. Ela não vai falar que ela está tomando essa porcaria aí, né? Um remédio contrabandeado que ela não tem nem aonde ela recorrer. Então, assim, quando é comigo, gente, eu não vendo. Não vendo mesmo. Porque aí a pessoa vai em cima da onde ela pode ir em cima. E ela não vai poder ir em cima de uma coisa que é contrabandeada. Aliás, ela não vai nem falar para o médico que ela está usando um produto contrabandeado. Ela vai falar do café. Então, assim, é uma indicação que eu falo. Para o bem do distribuidor, para o bem da empresa, gente, não deixe o pessoal ficar misturando essas coisas com café, tá? Olha, Nelson. Não, peraí, primeiro foi a Tina. Tina, você está perguntando do óleo de coco. A questão do óleo de coco é o seguinte, o óleo de coco é super benéfico. Dá para tomar com café marita? Dá. Só que hoje nós temos o psyllium no café marita. Ele vai pegar esse óleo de coco e não vai deixar o corpo absorver e vai jogar fora. Então, se ela quiser tomar o óleo de coco, que ela tome em outro horário, porque senão ela vai desperdiçar o óleo de coco dela, tá? E o óleo de coco, ele tem uma característica, ele é super benéfico para a saúde, porém, se a pessoa não mudar os hábitos alimentares e fizer exercício também, ele não vai fazer nenhuma diferença na vida dela, tá?
Então, porque no café diz que pode tomar com leite. Realmente falava, o primeiro lote ainda veio leite, gente. No segundo lote, não vem leite mais na lata, tá? A empresa retirou. Então, o segundo lote do café já vai vir sem leite na lata. Essa semana também, junto com o comunicado sobre a legislação da Anvisa, a empresa vai estar fazendo um comunicado sobre o leite também, tá? Então, a forma de. Gente, vocês têm que pensar o seguinte: nós temos um café, tá? E aí, quem vai dar consultoria para o cliente, pessoal, não é a lata de café. Quem vai dar consultoria para o cliente, quem vai acompanhar o cliente, fidelizar o cliente, somos nós. Então, não é o rótulo do café que vai fazer isso, tá bom? O leite já saiu do rótulo, o próximo lote não vem leite. Então, aí tá falando de seguir o rótulo. Ótimo, então vamos seguir o rótulo. Lá no rótulo fala que é uma colher de chá, não é uma colher de café, tá? E lá no rótulo também, se vocês olharem, ele vem aqui falando qual é a porção da quantidade da colher de chá. Então, vamos fazer certinho para ter resultado. Mas quem vai dar a consultoria, ensinar o cliente a tomar e deixar ele amparado, é o distribuidor que está atendendo ele, não é a lata, gente. Então, a gente precisa ter em mente que a gente está trabalhando com um alimento funcional, que a gente precisa dar amparo para esse cliente. Porque é o cliente tomando da maneira certa, tendo os benefícios que são propostos e tendo o resultado, é que a sua cliente ela vai aumentar. Porque a maior parte das nossas vendas, elas são por indicação. Uma cliente toma, começa a emagrecer, começa a falar que está sem TPM, que a enxaqueca sumiu, que a sinusite sumiu, que a rinite sumiu. Eu tô falando por mim, tá, gente? E que ela tá super bem, que o sono dela melhorou, que ela tem disposição. E aí todo mundo vem atrás e quer saber o que ela tá fazendo. Isso é indicação. Agora, se você vende o café, não dá assistência para o seu cliente, não ensina o seu cliente a tomar direito. E faz igual eu já vi muita gente falar para mim, que a pessoa entregou essa lata lá e falou para ela assim, ó, faz igual tá no rótulo. Isso não é acompanhar o cliente, isso não é fidelizar o cliente. A gente precisa aprender a fidelizar cliente, tá? E a gente só fideliza cliente quando a gente usa protocolo correto, aplica esse protocolo e ajuda o cliente. Isso fideliza cliente, porque aí a gente tem resultados, tá? Gente, questão de doença. Ele teve câncer, ele não tem mais? Não tem problema. Agora, ele tem uma doença grave, ele está em tratamento, gente, não é você que vai falar que ele pode usar alguma coisa. Aí você vai falar para ele, mostra para o seu médico quais são os ingredientes do café e pergunta o que ele acha, tá? Não é porque o café vai fazer mal não, gente, mas é porque tudo que é novo, tudo que é desconhecido, qualquer coisa que aconteça com a pessoa, ela vai vir em cima do café. Ela não vai achar que é da doença dela, ela não vai achar que é uma coincidência, ela vai achar que foi o café. Então, tem doença grave, está em tratamento de doença grave, pede para verificar com o médico se ela pode tomar ou não, tá? Então, eu acho que eu acabei de falar sobre pessoa com câncer de esôfago, né, gente? É essa a questão. Não sou eu e não são vocês que vão falar se a pessoa pode ou não tomar o café. Se ela já tem uma doença grave e ela está em tratamento, é bom que o médico veja para que não tenha nenhum problema, tá? Roberta, então, ela pode até usar, mas ela vai perder o óleo, porque o psyllium vai pegar esse óleo e vai jogar ele fora. Ele não vai ser absorvido no organismo dela, tá? Creme de leite pode sim. É a questão que eu falei. O leite já passou por um processo de fermentação e virou um derivado. Então, o derivado, ele não neutraliza a ação do café. Então, gente, o leite foi retirado do rótulo, tá?
O próximo lote do café não tem mais leite no rótulo, tá bom? E, se eu não me engano, até a questão do adoçar vai vir adoçar com Marita Stevia também. Gente, eu não consegui acompanhar aqui, ainda tem muita pergunta. Para quem não quer emagrecer, para benefícios 2 vezes ao dia. E aí ela não precisa ter horário estratégico para dar saciedade. Ela pode tomar o horário que ela quiser, tá? Sim, Oswaldo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas o próprio pediatra, ele sempre orienta a mãe a não dar mamadeira depois que a criança come, porque o leite neutraliza a absorção de nutrientes no organismo. Então, quando a criança começa a comer papinha, sopinha, o médico sempre fala que não é para dar mamadeira dentro das próximas 2 horas, porque o leite ele neutraliza a absorção de nutrientes, sim. Gente, falei já, né? Eu já respondi. O leite foi tirado do rótulo. As próximas compras que vocês fizerem, as latas já vêm sem leite no rótulo, tá? Boa tarde, Ezequiel. Tudo bom? Emílio, nós já começamos tem 50 minutos, sim, tá? O que se você usar a medida da colher de chá exata ou no medidor 5 ml, dá 15 dias a lata, 45 porções, tá? Regiane, o leite é bom para o bezerro, mas tem gente que não entende, então é complicado. É o gosto da pessoa. Ela não precisa parar de beber leite, desde que ela, se ela quiser realmente ter resultado satisfatório com o café, ela deixa para ingerir o leite fora do horário do café, né? Porque aí ela vai ter absorção total desse café e vai ter o efeito que ela deseja, os benefícios que ela deseja. Posso usar os dois produtos, café e bala? Pode sim, tá? Mas aí usando o café e a bala junto, não tem necessidade de usar mais balas do que 4 por dia. Por que 4, gente? Porque 4 balas equivale a uma porção. Então, toda a tabela nutricional da bala, ela é feita em cima de uma porção. E uma porção são 4 balas, tá? Então, quando a gente fala de porção, gente, é porque aquilo é o mínimo que a pessoa tem que usar. É igual o café. Uma porção é uma colher de chá, não é uma colher de café. A mesma coisa é a bala. Uma porção são 4 balas. Então, dá para a pessoa usar o café assim 3 vezes ao dia e usar 4 balas ao dia. A que hora que eu vou usar essa bala? Pode usar antes do almoço junto com o café e deixar 2 para a noite, ou ela pode deixar 2 para a tarde e 2 para a noite nos horários que ela achar que ela tem mais compulsão. E continua o aviso da água, porque tem polidextrose, que é outra fibra solúvel. Então a gente precisa de água aí, tá? Sim, Raquel, eu já acabei de falar. Vai ser retirado do rótulo, tá? Já foi retirado. O primeiro lote, infelizmente, não deu tempo de retirar, mas o segundo não tem leite no rótulo mais, tá bom? Júlio, o problema do café não é a natureza dele, é a fermentação dele no organismo, tá? Então, é na hora que ele fermenta que ele dá problema na absorção de nutrientes. Por isso que já o derivado não dá esse problema. Tem os slides, Sônia. Eles já estão correndo aí. Pode pedir o pessoal da liderança para te passar, tá? Já está disponibilizado em PDF para todo mundo esses slides e estão sendo passados. Pode pedir o pessoal aí que tem. Ah, tá. Gente, o negócio é o seguinte.
Ah, eu quero emagrecer a todo custo e eu vou usar tudo que eu achar. Sete ervas, hibisco, chá verde. Gente, não. Toma o café. Ah, por que, Alessandra? Porque, primeiro, existem várias coisas que são naturais, mas não são feitas para você ficar bebendo o tempo todo, nem uso contínuo, porque são tóxicas, tá? E outra coisa, deixa o seu corpo sentir o café, deixa o café trabalhar. Eu sei que a pessoa está ansiosa querendo emagrecer, mas essa ansiedade ela atrapalha. Então, pede a pessoa para tomar só o café. Deixa o café fazer efeito, tá bom? Não, não tem problema tomar com açúcar de coco, não, mas tem que tomar cuidado, porque o açúcar de coco é super calórico, tá? E como ele adoça pouco, a pessoa tem tendência a colocar mais. Gente, a dosagem do rótulo tá correta. Uma colher de chá do café Marita, nunca foi uma colher de café. Ela sempre veio. Ela tá aqui, ó. Uma colher de chá, tá escrito na lata. E aqui vem falando que a porção são 4,5 gramas de pó, que é uma colher de chá, tá? Essa informação ela sempre veio no rótulo. Eu não tô inventando isso. Sempre esteve no rótulo. No rótulo do café antigo também está a mesma coisa. Uma colher de chá. Nunca foi uma colher de café. Essa questão de ensinar o cliente, gente, o protocolo também está rodando aí para todo mundo, está disponível. Se vocês ainda não conseguiram protocolo, eu vou estar disponibilizando no meu Facebook, vocês podem estar pegando e copiando, tá? É Alessandra R.O. Venâncio, tá bom? Se alguém da liderança de vocês não tiver, vocês podem estar pegando o protocolo na minha página. Ou então na minha página, que é Café Marita Uberlândia PDA 510. Eu vou colocar lá também, vocês podem estar pegando. Roberta, pode sim, a gente está montando o protocolo, em breve a gente passa, tá? Mas é o que eu falei agora mesmo, vai continuar usando o café 3 vezes ao dia, nos mesmos horários, café da manhã, meia hora antes do almoço e até 5 horas da tarde, e vai usar 4 balas por dia. Então a pessoa vai deixar 2 balas para meia hora antes de uma refeição e 2 balas para de noite. Ou então ela pode deixar tudo mais para o fim da tarde e à noite para ter a saciedade da noite da bala, tá? Mas a gente está montando o protocolo e vai ser passado para vocês também. Quanto ao adoçante, o adoçante, ele é um sachê, adoça uma xícara, tá bom? Então, a nossa caixa de adoçante vem 50 sachês, você vai usar um sachê em cada dose de café. Então, a pessoa vai usar 3 sachês de mais stevia por dia para tomar com o café dela. Se o café é estimulante sexual. Gente, o café ele tem polifenóis, tem antioxidantes que ajudam a célula a não envelhecer. Ele melhora a circulação e oxigenação. Então, fatalmente, tudo melhorando no seu organismo, essa parte também vai ser beneficiada, tá? Não, gente, a lata de café, ela vale 1 ano lacrada e após aberta ela vale 30 dias, tá? O lacre ficar lá ou não, isso não vai justificar. Abriu o lacre, existe oxidação, porque já teve contato com ar e começa a oxidar. Então, lata aberta 30 dias, lata lacrada 1 ano. Oi, Fátima, atrasada, né? Leite em pó? Não, gente, nenhum leite. Nem líquido, nem pó. Leite é leite, tá? A fermentação dele lá no estômago é a mesma, sendo em pó, sendo desnatado, integral, sendo desnatado, sem lactose. A questão do leite, gente, é a fermentação dele no organismo e não deixar absorver o nutriente do café. Não é se ele é líquido, se ele é pó, não, tá?
E o leite em pó, gente, é o pior dos leites, porque ele é cheio de química, tá? Ele é tudo menos pó, menos leite. Então, assim, a questão do leite, gente, é a fermentação do leite no estômago, tá? É isso que é o problema do leite. Não é porque ele é leite, é a fermentação dele que atrapalha a ação do café. Então, se a pessoa quer ter todos os benefícios que o café se propõe e quer ter um emagrecimento contínuo, ela precisa sim tomar em água, gente, que é um protocolo duplicável, tá bom? Então, a questão dos outros adoçantes, Sônia, é o seguinte: a stevia é o único adoçante que é natural e não é tóxico, tá? É o único adoçante que pode ser usado por gestante e por criança. Os outros adoçantes, eles são sintéticos, de natureza sintética. Alguns são tóxicos para o organismo e todos eles aumentam a glicemia. Então, na verdade, quando ele entra no organismo, o seu organismo não está entendendo que você tomou adoçante. Ele acha que você está usando açúcar da mesma forma, porque a glicemia vai subir. Então, o ideal, gente, é usar a marca Stevia. Nós temos o produto para trabalhar, vamos trabalhar ele, né? A empresa fez com tanto carinho e a nossa Stevia ela é uma delícia. Você não fala que você está usando um adoçante. E o nosso Stevia ainda pode ser forno e fogão, dá para fazer receita com ele. Gestante, mulheres que estão amamentando, pode usar o café? É isso? É, Simone? Confirma aí para mim se é isso. Júlio, é o leite, tá? É só o leite. Gente, se a questão for se mulher gestante e lactante pode usar o café, não, não pode. Primeiro, porque a gestante não faz dieta. Para começar, a gestante não faz dieta. Segundo, o café ele faz bloqueio de carboidrato e gordura. E na gestação, o organismo precisa aproveitar o carboidrato, a gordura e todos os nutrientes que a gestante consome para formar o bebê, gente. Então, não, a mulher grávida não pode tomar café. Ah, e a lactante? Não, gente, não pode, porque tudo que a mulher come vira leite. Então, se ela toma o café e tem bloqueio de gordura e carboidrato, o leite dela não vai ter gordura e carboidrato, tá? Então, isso não é bom para o bebê. O bebê precisa do leite na sua essência completa. E aí ele não vai ter. E outra coisa, o efeito saciante, o efeito da energia, né, que é o estimulante do nosso café no nosso organismo, vai passar para o bebê também. Então, não. Cliente está gestante, cliente está lactante, pede ela para curtir essa fase que passa tão rápido e quando ela parar de amamentar o bebê, ela vem e começa a tomar o café assim, tá bom? Gente, eu não tenho como passar percentual ainda dos componentes do café, não, tá? Eu não foi passado para mim qual é o percentual, não. Não sei nem se vai ser passado agora qual é o percentual, tá? Fátima, você pode até usar creme de leite, mas você não pode ficar abusando do creme de leite. Então você precisa aprender a tomar o café, tá? É hábito, é hábito. Depois que você começar a tomar o café marita, você vai acostumar de uma forma que você não fica sem. Eu não tomava café, eu nunca gostei de café e eu não consigo ficar sem um café marita. Então é hábito. Não, não pode tomar duas doses de uma vez, gente. Não justifica. O café vai agir dando saciedade e bloquear carboidrato e gordura no organismo. Qual que é o sentido de você tomar duas doses de uma vez? Não existe esse sentido, porque ele vai fazer todo o efeito naquela hora e depois você vai passar o resto do dia sem esse efeito, tá? Então não, não é o ideal. Raquel, no novo rótulo vai vir da mesma forma, só que não vem o leite mais. Protocolo de uso do café, gente, é o que eu falei mais cedo.
somos nós que vamos passar para o cliente, tá? O café, ele tá ali, ele pode ser tomado para benefício ou para emagrecimento. Não tem como colocar todo esse tipo de informação na lata. Então, quem vai passar essa informação para o cliente é o consultor, é o distribuidor dele, que vai ter esse carinho com o cliente, porque nós não somos vendedores, nós somos consultores. Então, é necessário que a gente tenha esse carinho com o cliente, de ensinar o protocolo, ensinar a fazer o café, acompanhar, tirar medidas, saber do dia a dia dele e ajudar ele a ter os resultados, né, que são satisfatórios com o café. Raquel, não, 100 ml de água vai virar um mingau. No mínimo 120 ml de água. Menos de 120 o café vai ficar bem grosso porque o psyllium começa a agir bem rápido, tá? Então, Gisley, exatamente. Se você pegar a dose certa hoje, que na lata fala que são 4,5 gramas, não dá 45 porções. Só que ninguém toma o café usando balança de precisão. Então, a dose mais próxima que a gente tem é a colher de chá, que são 5 ml. E aí não dá 4,5 gramas, mas é a medida mais exata, que são 5 ml. Então, dá nessa média de 15 dias certinho o café. Silvia, não dá para falar. Cada organismo é único, tá? E o café ele não age sozinho. Nosso café é um auxiliar. A pessoa vai ter saciedade, vai perder a compulsão, vai perder a vontade de comer doce, vai regular o intestino, vai desinchar. Agora, o tempo não dá para mensurar quantidade de peso, de medida e em quantos dias, tá? Tem gente que responde super rápido, tem gente que não. Tem vários fatores que vão contribuir aí. Se a pessoa tem hipotireoidismo, se ela tem ovário policístico, se ela toma algum tipo de hormônio, se ela faz algum tratamento, tem várias coisas que podem afetar nisso aí. Então, não dá para padronizar. Cada organismo vai ser de uma forma, tá? Eu geralmente, eu vou falar para vocês o que eu passo para os meus clientes. Eu não prometo nada com uma lata e eu geralmente nem vendo uma lata. Eu vendo duas latas, tá, gente? A pessoa, quando ela me pergunta quanto é, eu falo R$ 110 o tratamento de um mês, que são duas latas de café. Por quê, gente? Porque a maioria dos organismos estão intoxicados. E o café ele faz uma desintoxicação no organismo. E tem organismos que demoram muito mais do que 15 dias para desintoxicar. Então não dá para falar para a pessoa que com uma lata ela vai ver. Lógico, claro que alguns benefícios ela vai sentir desde a primeira dose ou desde o primeiro dia. Mas outros benefícios vêm com o uso regular do produto. Tanto que lá no protocolo está falando que o café é para uso regular e que os benefícios vêm com uso regular e constante, tá? Então, assim, não dá para ficar dando tempo para o cliente. Fazer anúncio ou prometer uma coisa que não depende de você, não dá para trabalhar. O café é uma benção? O café é maravilhoso? É, mas cada organismo tem a sua individualidade e não dá para padronizar que benefícios a pessoa vai ter com uma semana, com 15 dias ou com um mês, tá bom? Nelson, a questão da Marita Life é o seguinte: a polidextrose, que é a fibra que tem na Marita Life, ela tem como característica ajudar a controlar a glicemia no sangue. Em contrapartida, a bala, 4 balas tem 17 gramas de carboidrato, isso é açúcar, tá? Então aí o que acontece? Aquilo que tá ali na caixinha, eu tô até com a minha aqui porque eu sabia que ia surgir alguma coisa. O que tá aqui na caixinha é o quê? É legislação. Então, se a pessoa é diabética, às vezes quem vai decidir se ela vai tomar ou não é o médico. É a mesma questão das doenças graves. A gente não tem o poder de decidir se a pessoa vai tomar ou não, tá? Aí é bom jogar para o médico, nutricionista que acompanha, para ele falar para ela qual a dose que ela pode usar, tá? A gente tem vários diabéticos usando a bala e tendo resultados bons, tá? Então, assim, é uma legislação também essa questão, porque como tem açúcar na bala,
tem que avisar para o diabético que tem açúcar. Se a bala pode usar com outros chás. Então, Fátima, é a questão que eu falei do café. O que está fazendo efeito? O ideal, gente, é a pessoa usar o nosso produto para ela sentir o que o produto está fazendo no organismo dela. Os outros chás, como eu falei, muitos são tóxicos. Então, o ideal é deixar a pessoa usar o produto, né? Ela sentir o produto no organismo, ver o que o produto está provocando de bom no corpo dela. Se ela começa a tomar um monte de coisa ao mesmo tempo, ela não vai saber te falar qual é o benefício que ela está tendo com o produto, com o nosso produto, tá? Regina, a indicação é para não usar o café com leite, tá? Se a pessoa for usar o café com leite, ela não pode exigir que ela tenha os mesmos benefícios que a pessoa que toma água. Se quiser tomar leite, quem não abre mão do leite, gente, pode tomar leite, desde que seja 2 horas antes ou 2 horas depois do café. Dentro desse intervalo não, porque a fermentação vai atrapalhar a absorção. Samu, leite é qualquer leite. O leite sem lactose, gente, depois do leite em pó é o pior. Não existe leite sem lactose, tá? O que acontece é, eu não sei se vocês já tiveram acesso, já viram, mas o leite sem lactose, ele é um bege, ele é marronzado, ele parece um café com leite. Por quê? A lactose é um tipo de açúcar do leite. E o que digere a lactose é a lactase, tá? Então, é uma enzima que chama lactase. Essa enzima, lactase, também é um açúcar. Não existe leite sem lactose, existe leite com adição de lactase. Então, o que acontece? Se você olhar a quantidade de carboidrato dentro do leite sem lactose, ela tem o dobro de carboidrato do que o leite normal. Então, a questão é essa. A questão não é se o leite é integral, desnatado, semidesnatado, sem lactose ou em pó. A questão é a fermentação do leite no organismo e essa fermentação atrapalha a ação do café, tá? Então, é independente do tipo de leite. Agora, se já for leite de coco, leite de amêndoas, leite de amendoim, o leite de soja eu também não aconselho, porque o leite de soja ele é tóxico, tá? E cheio de química. E aí, igual eu falei lá da questão do açúcar. Você está tomando um produto que é funcional, que tem vários benefícios para a saúde, e vai misturar nele um produto que faz mal para a saúde, é jogar o café fora, né? Ah, Elias, não sei, mas o interessante do sachê no Mais Stevia é porque você tem uma ideia de dose, tá? Então, provavelmente ele vai continuar da forma que ele é, mas pode ser uma sugestão para a empresa também. Eu acho que é legal mandar para a empresa, né? Essa sugestão da gente ter potes do adoçante para culinária. Sueli, isso. O café para usar no café da manhã. Como eu falei, o café vai agir, né, dando saciedade, tudo, fazendo bloqueio. O pão branco, gente, ele dá pico de insulina. Pico de insulina faz acumular gordura no organismo. Então, o ideal, já que você vai usar o café e o café vai te ajudar a mudar os hábitos, é mudar aí o que vai ser comido no café da manhã, né? Preferir pão integral, prestar bastante atenção quando for comprar, porque lá no rótulo tem que estar farinha de trigo integral. Se tiver farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, o pão não é integral de verdade, ele tem farinha branca junto. Então, sempre ter esse tipo de cuidado, tá? A pessoa mudar de hábito mesmo. Se a grávida tiver... Não, gente, não pode tomar o café. Não pode. Grávida, não. Quantos minutos para o café tornar-se gelatinoso? Nossa, pastor Ezequiel, é muito rápido. Então, assim, tem que fazer e ir bebendo porque ele vai engrossando, tá? Principalmente se fizer em menos água. Se fizer em 120, 130 ml, ele vai engrossando mais rápido ainda. Tina, a questão da amamentação é qualquer bebê.
Se ela ainda amamenta o bebê, algumas substâncias do café vão passar para o leite, tá? E aí esse bebê vai ter saciedade, esse bebê vai ficar mais enérgico, então não. Enquanto ele estiver mamando, não. Ai, quem me perguntou? Oi, Plínio. Eu faço nutrição. Ainda não estou graduada, mas sou estudante de nutrição. O café ele vai ajudar as pessoas com diabetes em geral, tanto 1 quanto 2, tá, gente? Pelo controle da glicemia. Júlio, pode, não tem problema não, mas é estranho, né? O ideal é tomar o café quentinho, gostoso, deixar ele esfriar lá na xícara, coagular e tomar na colher é meio estranho, né? Valda, ficou muito bom mesmo o café, ficou maravilhoso, né? Oi, Manuela, tudo bom? Gente, o café, ele tá mais suave, né? Pela adição do psyllium, ele ficou um café mais suave, mas ele também ficou um café mais encorpado. Então ele tem um quê de cremoso. Ele ficou muito gostoso, realmente muito gostoso. Oi, Regina, tudo bom? Quando a pessoa não elimina peso com café. Então, a questão é a seguinte: existem vários fatores que podem atrapalhar a pessoa a não conseguir perder peso. E aí, quando ela não está conseguindo perder peso e ela ainda não fez um exame médico para saber se ela tem algum problema, alguma disfunção hormonal, o ideal é realmente ali lá. Ou então, porque ela não está mudando os hábitos dela, gente. Porque às vezes a pessoa põe na cabeça que ela está usando um produto para emagrecer e ela acha que o produto age sozinho, que ela não tem que fazer nada. Então tem que acompanhar e ver se o problema da pessoa é porque ela não mudou os hábitos ou porque ela está com alguma disfunção hormonal no organismo dela, tá? Gente, a questão do gelado é que o psyllium ele não dilui bem na água gelada, tá? Então aí para tomar na água gelada, o ideal é bater no liquidificador ou no mixer, porque vai ser difícil diluir esse café na água gelada, tá? Samuel, todo café, todo chá, ou todo suco que a gente faz, depois de meia hora de pronto, ele começa a oxidar e perder as suas propriedades. Então, o ideal é fazer na hora, tá? Porque não tem nem dificuldade, né? De fazer esse café, é muito rapidinho. Então, o ideal é fazer e tomar. E outra, com o psyllium agora não é nem aplicável. Porque de uma em uma hora, se ele fizer uma garrafa do café, vai ficar complicado ele tomar, ele vai virar uma gelatina. Quando não perde peso com bala. Fátima, essa questão eu até te falei. A bala, ela age por restrição. Por quê? Porque a polidextrose dá saciedade. Se a pessoa não usar a bala 40 minutos exatos antes da refeição e beber bastante água, ela não vai ter o benefício da saciedade, tá? Então a pessoa ela precisa fazer o protocolo da bala da forma certa. Se ela não conseguir usar a bala no horário certo, ela não vai ter o benefício da saciedade, então ela não vai comer menos. E é a mesma questão do café. Nós não trabalhamos com anorexígeno. Nós não temos remédio para emagrecer. Nós temos produtos funcionais que ajudam as pessoas a mudar os hábitos. Então a pessoa vai usar o produto a favor dela, né? O benefício que ele dá a favor dela para ela mudar os hábitos dela. Tá? É importante que ela mude os hábitos alimentares, que ela consiga fazer pelo menos uma caminhada e beber a quantidade de água proposta por peso dela.
Raquel, a questão de misturar o café Marita no outro café são duas. Primeiro, tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína e não vão se sentir bem com a mistura dos dois cafés, porque vai dar excesso de cafeína. A segunda questão é, nós temos um grão arábica, que é um grão muito puro, um grão muito selecionado, que tem benefícios para a saúde. E nós temos o café robusta, que é o café que se coa, né? Aquele café comum que todo mundo compra, porque tem o café arábica também para coar, eu uso ele em casa. E o que é que acontece? A pessoa vai misturar com um café que não é puro. Então, ela vai estar misturando uma coisa que não é tão boa para a saúde dela. Então, pode misturar? Pode, mas não é viável. Para a função de benefício, não é viável, não. Porque, por exemplo, quem tem refluxo, quem tem azia, não pode ficar tomando café robusta, porque o café robusta é um café misturado, ele não é um café puro. E aí ela tem azia, ela tem refluxo, ela passa mal. Então, se ela vai lá e mistura o café Marita, que pode ajudar ela a ter uma qualidade de vida melhor, num café que piora, não justifica, né? Gente, o diabético, todo diabético, pessoal, ele tem uma disfunção, tá? O que que acontece? Uma diabetes, você nasce com ela, é genético. A outra diabetes, você contrai por mau hábitos à saúde. O café, em qualquer uma das diabetes, tipo 1 ou tipo 2, ele vai ajudar no controle da glicemia, tá? Então, não é que tem uma contraindicação, Raquel. É a Raquel? Não, é a Regiane. Regiane, quanto à Marita Life, na ressalva nutricional, porque aquilo lá não é contraindicação, é ressalva nutricional, tá? Para gestante e lactante. A nossa porção de bala, ela é medida e a tabela nutricional é baseada para um adulto saudável, tá? A gestante lactante, ela não se enquadra em adulto saudável, ela se enquadra em uma categoria especial. Numa, ela está gerando uma vida, ela tem uma necessidade nutricional diferenciada. A lactante também já está alimentando outra vida, ela tem outra necessidade. Então, tem problema usar? Não, nada que tem na bala vai fazer mal. Mas o ideal é ela saber da obstetra dela se ela pode usar e depois do pediatra, tá? Mas fazer mal não vai, mas o ideal é como elas estão em condições especiais, por isso existe a ressalva nutricional de consultar o médico. Então, Fátima, igual eu te falei, a questão de emagrecer com a bala é essa. Não adianta a pessoa ficar usando a bala e achar que porque está usando a bala vai emagrecer em um dia. Ou vai acordar magra daqui a um mês. Ela tem que fazer a parte dela também, tá? Regiane, é essa questão. Não é contraindicação, é ressalva nutricional. Lá na caixa tem a ressalva nutricional, né? Aqui, ó. Ela fala o quê aqui, ó? Crianças, gestantes e diabéticos devem consultar um médico ou nutricionista antes de consumir. Isso aqui é uma ressalva nutricional, porque, igual eu falei, a nossa bala, a nossa porção, a tabela nutricional dela é feita em cima de um adulto saudável. Então, a criança tem uma necessidade diferente de um adulto, a gestante, a lactante também, e o diabético, devido à presença da açúcar, também tem uma outra necessidade. Por isso, essa ressalva de consultar o médico ou nutricionista para usar. A contraindicação mesmo da bala é para pessoas que são alérgicas e intolerantes a frutos do mar, tá bom? Porque aí o ômega 3, ele é extraído de frutos do mar e aí pode dar problema. Então, tem alergia, não pode usar. O benefício do café para hipertenso, gente, primeiro, o café é muito rico em potássio. Segundo, o café, ele ajuda na diurese, então ajuda você a desinchar. Quando você desincha, você vai melhorando a situação da sua pressão. O café, ele tem antioxidante, que ajuda no não envelhecimento celular.
ou pelo menos não deixar antecipar esse envelhecimento, porque hoje nos dias atuais a gente faz isso, então ele não vai deixar antecipar esse envelhecimento. E o café ajuda a regular as taxas, e já, às vezes a pessoa ela tem a pressão alta devido às taxas desreguladas também, tá? O café ajuda na circulação e na oxigenação, então tudo isso contribui para que a pressão possa ficar o mais normal possível. Regina, eu não sei se você estava na sala quando eu falei. Se a pessoa tem uma doença grave, quem vai definir se ela vai usar o café ou não é o médico que faz o tratamento dela, tá? Não a gente. O café ele é um produto funcional, porém, doenças graves aí não é nosso o poder de decidir se ela vai tomar ou não, tá? Olha, como a dose é uma colher de chá e para 45 porções, então vai dar para 22 dias e meio, tá? Para usar para benefícios. 22 dias e meio uma lata. Não, gente. Manuela, primeiro eu não sou nutricionista, tá? Eu não sou formada, então ainda não posso ser chamada de nutricionista. Eu não recomendo leite para ninguém. Mas quem quer continuar tomando leite, tome o leite desnatado, tá? O melhor é com o leite desnatado, desde que ele não seja nesse intervalo, 2 horas antes ou 2 horas depois do café, jamais perto. Gente, quem já teve alguma doença, já tratou, já curou, não tem mais nada, ela pode usar o café normalmente. O que a gente tem que pôr na cabeça é que a gente trabalha com café, que é um alimento. Um alimento que tem benefício para a saúde. Agora, se a pessoa está tratando de uma doença, está em tratamento, é uma doença grave, deixa o médico tomar essa decisão. Não peguem essa decisão para vocês. A gente não tem esse poder, tá? Deixa o médico decidir. Porque se a pessoa tiver alguma eventualidade, ela vai pôr a culpa no café porque o café é o novo e desconhecido para ela. Então, tem doença grave, gente, deixa a pessoa decidir com o médico se ela vai usar o café ou não, tá? Não é realmente, esse poder não é nosso, tá? Gente, o Marito Stevia, eu vou repetir para quem não estava na sala na hora, o Marito Stevia, ele pode ser usado por gestantes, por lactantes e por crianças, tá? Porque ele é de origem vegetal. A nossa Marito Stevia é extraída por água, ela não tem química. Então, ela é um adoçante que é o adoçante mais indicado pelos médicos, porque é um adoçante que não é tóxico e que não aumenta a glicemia. E ainda tem benefícios para a saúde, tá? Ele tem benefício de evitar, de prevenir cáries, de não dar placa dentária, de ajudar nas enxaquecas, de ajudar a tirar a compulsão por doces. Ele ajuda também a pessoa a não sentir tanta vontade pelo álcool e pelo tabaco. Então, assim, isso tudo é benefício do Marito Stevia. Se a gente conseguir, pessoal, vender o café com Marito Stevia, a gente vai estar fornecendo mais benefícios ainda para o nosso cliente, tá? Então, assim, o ideal, a empresa está dando um produto fabuloso para a gente e ainda com um diferencial que ela não tem gosto residual. Qualquer stevia que você comprar na farmácia ou no mercado, numa casa de diabético, você vai ver que ela é muito amarga. E a nossa não é, ela é maravilhosa. Então, assim, a empresa ela está fornecendo um conjunto de produtos maravilhosos para a gente passar para o cliente. Então, o interessante é a gente trabalhar realmente o uso do Marito Stevia nos clientes, tá? Para pessoas hipertensas, é a questão que eu falei. O café vai ajudar na diurese, que é o quê? Desinchar. O café é rico em potássio. O café ajuda a regular as taxas de colesterol, de triglicérides, que fazem também a pressão subir. O café tem antioxidante. O café ajuda na circulação e na oxigenação. Então, todo esse conjunto ajuda a pressão a ficar mais estável. A gente não pode falar para a pessoa que a pressão dela vai baixar só com café e mandar ela parar com medicamento, tá, gente? Quem decide se a pessoa para ou diminui medicamento para diabetes, para pressão ou qualquer outro medicamento que ela usa é o médico, tá? Geralmente tem acontecido sim, de pessoas que usam um café regularmente,
da forma correta, elas fazem acompanhamento com os médicos, porque geralmente quem tem uma doença e faz remédio, usa remédio, né, de uso contínuo, ela faz um acompanhamento contínuo com o médico. E já aconteceu e tem acontecido casos de pessoas que têm a redução da quantidade de remédio, de miligramas do remédio, e tem casos até do médico tirar o remédio porque ela não precisa mais. Mas isso também, gente, é o médico que decide, tá? Não apoie o seu cliente a largar uma medicação sem ter a orientação do médico dele, sem saber se está tudo bem. Quem tem esse poder é o médico, não é a gente também, tá? Thomas, é isso mesmo. O que que acontece? A colher, na tabela nutricional, no café, ela fala que tem 4,5 gramas, só que você não trabalha com uma balança de precisão. No medidor universal, usando 5 ml por porção, o café dá 45 porções certinho, tá? Agora, realmente, se for usar 4,5 gramas, aí você vai precisar, ou a empresa vai precisar dar um medidor pra gente, e aí vai só dar essa quantidade, que é sendo dividido por 4,5. Ou então, se usar os 5 ml, que é o que aproxima mais da medida da colher de chá, dá 45 porções. O medidor é mais fácil, né? Porque ter uma balança de precisão é complicado, é caro. E ninguém vai ter tempo nem paciência de ficar indo lá na balancinha e medir se tem 4,5 gramas, né? Agora o medidor ele é universal. Então, se você pegar um copinho de xarope e for tomar todo dia, toda dose, 5 ml, você vai ver que dá 45 porções. Olha, gente, eu não sei como o nosso café ele é feito em alta escala, é muito café, eu não sei que tanto que isso pode encarecer no café, tá? Mas eu não sei vocês, mas pelo menos para mim tudo aumentou. E o café, já vai fazer um ano que eu tô no café e o café sempre foi esse preço. Então, provavelmente, se tiver que ter aumento, vai ter aumento mediante a tudo ter aumentado, e não porque colocou um medidor no café. Mas, se também for, é um valor agregado, porque a gente vai ter certeza da dose correta do café, da pessoa estar fazendo da forma correta, né? Não entendi a sua colocação, Regina. Gente, tem alguém que tem mais alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa? Alguma dúvida aí daquele cálculo da água? Gente, alguém tem dúvida do cálculo da água? Quer que eu coloque o cálculo novamente? Sueli, o idoso vai tomar para emagrecer? Tem que ver. O idoso vai tomar o café para benefício ou para emagrecer, entendeu? Pensem, pessoal, que o nosso café, por ser um grão arábica, ele tem 50 menos cafeína que o café coado. Qualquer pessoa que toma um café coado o dia inteiro pode tomar 3 doses do nosso café tranquilamente. O que precisa observar é o que eu falei lá no começo. Algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína, então se ela toma um café marita e toma outro café comum e está dando um excesso de cafeína, ela pode sentir alguma coisa que não é muito agradável. Então aí vale alertar a pessoa para isso. Regina, é complicado. Eu não entendi ainda realmente onde você quer chegar com esse negócio de tudo na empresa é cobrado. É um negócio, não é? Então, não tem como a empresa ficar te dando muita coisa. A empresa está te dando ferramentas maravilhosas para trabalhar. A gente tem muita ferramenta boa para trabalhar e a grande maioria das ferramentas que nós temos para trabalhar, elas não são cobradas. Então, não entendi realmente sua colocação ainda. Dina,
Para quem é diabético ou pré-diabético, ele consegue tomar o café em jejum e não sentir nada. Agora, para quem tem uma glicemia normal e acorda com a glicemia baixa, se ela toma o café em jejum, ela pode ter sintoma de hipoglicemia. E aí vai ser desagradável para ela. Cálculo da água, vou colocar. Alguma restrição para algum tipo de doença? Gente, não tem restrição. É igual eu falei, se a pessoa tem doença grave, está em tratamento, deixe que a pessoa e o médico decida. O poder não é nosso, tá? Cálculo da água, vou colocar. Gente, o café é no café da manhã. A pessoa vai comer e vai tomar o café. Agora, o que a pessoa vai comer, não tem como eu ir lá e falar para ela o que ela vai comer. O ideal é ela ter hábitos saudáveis e melhorar os hábitos alimentares dela, tá? Então, ó, o cálculo da água é o peso corporal vezes 0,045 ml, tá bom? Que vai ser igual à quantidade de água, igual à quantidade de água. Fabrício, eu expliquei lá atrás. Gastrite é uma patologia que está tendo uma disfunção de uma bactéria lá no estômago, tá? Geralmente, a maior parte das pessoas que falam que tem gastrite, elas não têm gastrite, tá? Ou é uma questão emocional que reflete no estômago, ou é algum problema de intolerância alimentar, má digestão, refluxo. O nosso café, por ser um café arábico e ser um café muito puro, ele ajuda na parte de digestão e melhora essa questão. Então, não tem problema ela tomar o café marita. Fátima, o diabético e o pré-diabético, ele não acorda com a mesma glicemia que uma pessoa que não tem diabetes. Ele geralmente acorda com a glicemia mais alta. Então, se ele tomar o café em jejum, ele não vai sentir o desconforto que nós que temos glicemia normal sentimos, tá? Manuela, tá, mas você tomou ele como? Você tomou ele primeiro e comeu depois, entendeu? É isso que eu quero saber. Gente, o ideal é comer e tomar o café, tá? É complicado essa questão de pode tomar em jejum ou não pode tomar em jejum, mas muita gente que toma em jejum vai falar que passou mal, porque a pessoa tem a glicemia normal e aí vem o fator, né, do café ajudar a regular a glicemia e baixa essa glicemia, a pessoa tem sintoma de ter desconforto, tem sintoma de hipoglicemia. Que sintomas são esses? Dor de cabeça, tremedeira, náusea, taquicardia, pode suar frio. Isso não é porque o café está fazendo mal, é porque a pessoa baixou a glicemia de uma forma que ela se sentiu mal. Então é complicado. Tem pessoas que tomam café em jejum e não tem problema nenhum. Tem pessoas que não vão conseguir. Então, como não é duplicável falar para tomar o café em jejum, e não tem por que tomar o café em jejum, gente, porque não tem por quê. A pessoa fala assim, eu tomo em jejum porque vai emagrecer mais. Não, não é assim que funciona. Então, é comer o que precisa comer e tomar o café. Fabrício, eu vi. Então, Manuela, primeira coisa, não existe bolacha integral. Se você for lá no seu pacote de bolacha, você vai ver que a sua bolacha integral tem farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Isso é farinha branca, então não é integral de verdade, tá?
Então é bom você mudar isso aí, já vai te ajudar bastante. Sim, Manu. Você vai comer e vai tomando café. Agora só não dá para enrolar muito com o café, que senão ele vai começar a engrossar. Mas você vai comendo e tomando seu café, assim como você fazia com o café preto, né? Se você já teve esse desconforto, é porque sua glicemia também é igual à minha, bem baixa de manhã. Então aí você vai comendo e tomando café, tá? As demais horas de tomar. De manhã é no café da manhã. Depois a pessoa vai tomar 30 minutos antes do almoço, tá? Para o psyllium fazer o efeito de virar um gel e dar saciedade. E depois ela vai tomar à tarde até às 17 horas. Aí vai ficar a critério da pessoa se ela quer comer ou não. Por quê? Porque ela já não está mais em jejum, tá? Então, se ela tomar o café puro no meio da tarde ou no fim da tarde, ela não vai sentir nada porque ela não está mais com a glicemia tão baixa, porque ela já se alimentou durante o dia. Café com marita com cookies, gente, é uma delícia, é muito bom mesmo, tá? Fabrício, é igual eu estava te falando, o café, ele ajuda muito na parte da digestão. Quem tem refluxo é muito beneficiado com o nosso café. Então, assim, não tem problema. As pessoas que geralmente têm refluxo, elas falam que não pode tomar o café porque elas dão azia. Mas é porque o café robusta tem a característica de ser um café misturado. E aí ele causa isso mesmo, mas o café arábica ele não tem essa característica, tá? Então, geralmente eu tenho muitas clientes que tinham refluxo, que tinham azia e que hoje não tomam nem remédio mais para refluxo, porque o café melhorou isso nelas. É, o cookies ele sacia muito porque ele é 7 grãos, né? Então é muita fibra junto também. Mas aí não esquecer de beber muita água também, tá? E aí usa aquela fórmula, peso vezes 0,045 ml. Gente, mais alguma dúvida? Eu vou colocar aqui para vocês o endereço do meu Face, eu vou colocar o protocolo do café lá. Tem o grupo no Facebook que eu ajudo o pessoal com a parte de alimentação e coloco informações lá também. Tem os slides do treinamento do café lá, tem o slide da Mais Stevia lá também, tá? Produto surpresa? Não sei ainda, gente. Manu, o nosso cookies tem farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. O que acontece com a maior parte dos produtos? A farinha de trigo integral ela é uma farinha muito seca, muito dura. Então, no cookies não funciona colocar só a farinha de trigo integral. Ele ia ficar extremamente seco e duro, tá? Então, ela tem sim um pouco de farinha branca. Só que em compensação ele tem muita fibra, tá? Então, a fibra quebra o índice glicêmico aí, ajuda a quebrar. Ó, vamos lá. O Facebook chama Desafio Saudável. Chama Desafio Saudável com Alessandra Venâncio e Produtos Marita. Todos os distribuidores são convidados a participar do grupo e os clientes dos distribuidores também são bem-vindos, tá? Lá eu ajudo, eu dou dicas de alimentação e tenho esses protocolos que eu tô falando para vocês lá também. Você estava com medo de vender para quem tem gastrite, Fabrício? É isso? Sim, Manuela. Sim. O meu Facebook é este, ó.
E a minha página é essa. Gente, eu vou deixar tudo então lá nas páginas, tá? O protocolo de uso do café. A gente está trabalhando no protocolo, nos combos, né? Que já foi falado. O Éder falou desses combos também essa semana na videoconferência. A gente está trabalhando nesses combos. Em breve vocês vão estar sabendo mais sobre esses combos, tá? Foi um prazer estar com vocês essa tarde. Gente, qualquer dúvida, não fique em dúvida. Não faça nada em dúvida, vamos acompanhar o cliente de uma forma que a gente tenha realmente resultados satisfatórios, tá? Produtos bons a gente tem, eles são maravilhosos. Se usados da maneira correta, gente, não tem nada que segura, nada. Lucas, você precisa achar o público que você quer atingir. Eu, por exemplo, eu consegui muito resultado porque eu tenho um resultado muito bom. Então eu comecei assim, as pessoas vieram pelos meus resultados, né? Então, assim, vai depender muito do que você quer focar. Gente, ó, o Gilmar tá falando que dia 13/2, às 19h30, tem evento lá em Guarulhos, tá? Ah, Fabrício, então, é o que eu te falei. O café comum, as pessoas que têm problema de estômago geralmente passam mal, porque o café comum ele não tem um padrão muito rígido de qualidade, tá? Então ele tem mistura, ele tem até 350 defeitos no grão. E o café arábica não, ele é um café muito puro e cheio de benefícios para a saúde. Gente, o Marita Rap, ele é um pequeno lanche, tá? Então, uma pessoa às vezes tem a necessidade de comer no meio da manhã, o Marita Rap pode ser usado no meio da manhã, como uma porção de fruta, porque cada saquinho daquele já é uma porção nutricional. Pode usar no meio da tarde, pode usar à noite como ceia. Então, aí é uma porção de fruta, tá? No caso da fruta é uma porção de fruta, no caso da beterraba e da batata doce é uma porção de legume. A batata doce é muito legal para quem faz academia, né? Porque a pessoa termina ali a musculação dela, ela precisa repor carboidrato, e aí se ela usar o Marita Rap é bem interessante. Não sei também ainda sobre o Marita Green, tá? O Marita Green e o Marita Memory ainda estão lá na fila da Anvisa aguardando para voltar. Então, se a gente quer todo o público, a gente tem que trabalhar com todo o público. Eu também não tenho um público definido assim como alvo. Eu tenho pessoas que tomam para benefício, eu tenho pessoas que tomam para emagrecer, mas a grande maioria, gente, da procura é realmente para emagrecer. E aí a pessoa, na procura pelo emagrecer, começando a usar o produto, ela começa a sentir os benefícios, né? Então, você acaba atingindo todo mundo. Mas eu acho que o segredo mesmo é como quando você começa a atender o cliente, que você acompanha esse cliente, passa o protocolo correto de uso e a pessoa começa a ter benefícios, ela começa a indicar o produto para outras pessoas, tá? Então aí desses clientes bem atendidos e bem orientados, com resultado satisfatório, você cresce a sua rede e você consegue aumentar o seu fluxo de clientes, porque eles vêm por indicação. A bala, gente, o Marita Life, além dela ajudar a emagrecer, porque ela vai dar saciedade se usada no horário correto e tomar água, ela ainda vai suplementar, né, a carência que a gente tem de vitamina A, vitamina D e ômega 3. Então, assim, eu nunca tive unha grande, gente. Minha unha não crescia. Hoje as minhas unhas estão enormes, eu tenho que cortar. Então, assim, bem, bem fortes. E melhorou assim extremamente, porque eu não tinha unha mesmo. Hoje eu tenho unhas bem grandes, bem fortes e tão lindas. Eu tô apaixonada, porque eu nunca tive mesmo. Então, assim, para as mulheres são vários benefícios também que elas notam.
A questão da vitamina D ajuda a fixação de cálcio no organismo e muita gente também já está relatando que as dores articulares estão melhorando. Então, assim, o ômega 3 é um anti-inflamatório, a gente precisa muito dele no organismo. Então, assim, é um conjunto maravilhoso, né? É um conjunto maravilhoso, é o que eu falei para vocês o tempo todo. Nós temos produtos fabulosos na empresa, basta a gente abraçar a causa e trabalhar da forma correta. Ah, Fabrício, o liofilizado, ele parece uma batata Ruffles. Ele é sequinho, só que o processo de liofilização é o contrário da desidratação, tá? Ele preserva todos os nutrientes do alimento in natura. Gente, muito obrigada então. Eu vou finalizar por aqui hoje. Entrem lá, eu vou deixar o protocolo, vou passar para todo mundo novamente. E fiquem à vontade, estão convidados lá para o grupo, tá? E fiquem atentos à agenda, né, das videoconferências. Entrem na Universidade do Café, gente. 8 PV por mês é muito pouco perto do crescimento que todos nós vamos ter com o que a Universidade do Café está proporcionando. Então, vamos abraçar a causa, vamos ter conhecimento, vamos fazer de tudo para fazer a nossa empresa explodir de vez. A gente não tem concorrente, nossos produtos são únicos, são exclusivos e a gente tem tudo para romper no mundo inteiro, tá? Então, fiquem atentos a tudo que a empresa tem fornecido para a gente de ferramenta, de material, de conhecimento. Gente, fica com Deus, Deus abençoe, bom fim de semana para todo mundo. Até mais.